Opa pessoal, tudo bem? Então estou de novo aqui para mostrar para vocês mais uma aplicação no Android Studio, no qual ela vai utilizar agora banco de dados, ok? A gente já viu vários detalhes no vídeo anterior, né, sobre a parte de layout, principalmente, também um pouco da parte de intent, que é pegar dados de uma tela e levar para outra. E agora a gente vai falar sobre como é que a gente armazena dados em um banco de dados local do dispositivo do usuário. Então a gente tem aqui na tela um protótipo, né, que seria a tela inicial de um aplicativo. Então nessa tela a gente tem o nome de um funcionário que o usuário deverá colocar e a profissão desse funcionário. Aí aqui em cima a gente vai ter um item desse menu, no qual quando o usuário tocar nesse item, que é esse maisinho aqui, esse ícone de mais, ele vai inserir no banco de dados. E quando o usuário tocar neste, uma espécie de olho aqui, né, a gente vai visualizar os dados. Então para eu visualizar os dados eu preciso ir para a tela 2, que seria essa tela no qual o usuário vai ver através de um list view aqui os dados cadastrados no banco de dados, ok? Então tá aqui, digamos que ele colocou lá na tela anterior Maria e ela é professora, então vai aparecer aqui o nome e a profissão, Maria professora. Essa mesma coisa aqui para João na lista de sistema, José na lista de dados, tá certo? Muito bem, então essa é a tela 1 e a tela 2. Nessa tela 2 aqui, quando o usuário tocar em algum item desse, no Maria, no João, no José, vai ser mostrado um alert dialog, no qual vai ter duas opções aqui, a opção de compartilhar item e a opção de remover este item da lista, ok? Então eu vou poder compartilhar com outros aplicativos instalados no meu dispositivo ou então remover o item do banco de dados, tá certo? Isso aqui é na tela 2 ainda, tá? Então nesse aplicativo nós teremos duas activities, né? Duas telas. A tela 1, que é essa, no qual o usuário vai informar os dados, seria uma entrada de dados, um input de dados para o banco de dados. E essa daqui, que o usuário vai visualizar os dados, ok? Só que além de visualizar, ele vai poder fazer uma interação aqui, né? Ele vai poder compartilhar e remover. Muito bem, então já criei aqui o projeto no Android Studio, ok? O nome do projeto eu coloquei como sendo app funcionários. E aí eu vou rapidamente aqui criar o layout, né? Rapidamente por quê? Porque a gente já viu isso no vídeo anterior, né? Então se você tem dúvidas ainda de como é que cria o layout, você pode verificar no item anterior, ok? Então já modifiquei aqui, né? Activity tela 1 linear, né? Layout e vertical. Vou apagar aqui esse Hello World. Aí eu vou colocar aqui um text view, que vai representar esse texto aqui. Vou colocar o nome, um plain text mesmo, outro text view, um plain text, ok? Aí aqui eu vou editar, né, o text dele, vou colocar, eu vou adicionar lá no strings.xml, né, no arquivo strings.xml, aqui, ajustei, underline, título, informações do usuário, informações do funcionário, aqui reticências, deixa eu ter nome, aqui reticências, deixa eu ter underline, colocar prof só, resumir aqui, profissão. Aí aqui eu vou apagar esse name, né? Mesma coisa aqui. Aqui se eu quiser colocar centralizado aqui, né? Eu posso também aumentar um pouquinho. Aumentar um pouco esse aqui também. Se eu quiser alterar a cor, vou
colocar aqui também negrito, né? Se quiser alterar a cor, vem aqui, text color. Tá preto mesmo. Opa. Aqui você pode colocar 3 zeros ou 6 zeros, 3 ou meia dúzia de zeros, tá? Como é o mesmo código, né? A gente pode resumir para 3. Porque você sabe que é o código RGB aqui, né? Muito bem, então a primeira tela está quase pronta, só está faltando eu adicionar os IDs aqui. Vou colocar aí ET, né, de Edit Text, underline nome. E aqui ET, abreviação de Edit Text, underline prof. Ok, vamos resumir o profissão aí para prof. Ok? Poderia dar um espaçamento aqui também, né, se eu quisesse. Por exemplo, clicar nesse cara, vir bem aqui nas opções avançadas. E aqui layout margem, né? Aí no bottom dele colocar, por exemplo, 30. E aqui desse cara também no bottom 30. Ok? Muito bem. No vídeo anterior também a gente viu como é que cria o menu, né? Então eu também vou passar rápido aqui na criação do menu. Então vamos lá, vou clicar com o botão direito aqui em Res, New, Android Resource Directory. Aqui menu, ok? Aí dentro dessa pastinha menu, aqui dentro desse diretório menu que a gente acabou de criar, vou clicar com o botão direito, New, Menu Resource File. Eu vou colocar menu underline tela 1, que é o menu que vai aparecer na tela 1, né? Referente a estes dois itens aqui, ok? Aqui agora, no vídeo anterior a gente viu como criar o menu pela linha de comando, né? Vamos tentar agora criar pelo Android Studio mesmo, através aqui dessa facilidade aqui da paleta de opções, ok? Então eu tenho o menu aqui, eu vou então adicionar, eu tenho que adicionar o que? Duas ações, né? 2 itens nesse menu aqui, ó. O item de adicionar e o item de visualizar. Então eu vou pegar aqui e vim selecionar esse menu item aqui e arrastar para cá, ó. Então arrastei o primeiro e arrastei o segundo, tá? Então ele criou aqui para mim já 2 itens de menu, o primeiro e o segundo aqui. No primeiro eu vou colocar um ID, vou colocar aqui ação underline inserir. O título aqui eu vou declarar no strings.xml, vou colocar por exemplo txt underline inserir. Okay. O icon aqui eu posso escolher, né? Eu vou procurar alguma coisa aqui com add, né? De adicionar. Ó, tem esse daqui que a gente está usando lá no protótipo, né? E tem esse que é o verde. Vamos colocar esse verde aqui, que é IC input add, ok? Então vamos colocar esse verde para destacar, né? Aqui show as action. Vamos colocar aqui, ó, clicar aqui na reticências, colocar always. Então sempre ele vai exibir como sendo um ícone aqui, ó, sempre vai exibir. Visível, ok? Aqui eu não mexo, nesse visível, etc, eu não mexo. Mesma coisa vamos fazer no outro, ó. Esse segundo aqui, ó, tá? Então aqui o ID vai ser ação underline visualizar. O title, reticências, add new resource, new string value, txt underline visualizar. Ok? O icon, vou clicar aqui. Vamos ver se uma coisa tem aqui, ó, tá? Aquele ícone do olho lá. E ser menu view. Então, dá OK aqui. E o show as action vou colocar always. Beleza? Então ele vai mostrar pra gente aqui esses 2 itens de menu, tá certo? Lembrando que aqui é o action bar, né? Quando eu venho aqui em text, pessoal, o que acontece? Ele mostra esses 2 erros pra mim, né? A gente lembra da aula anterior que, em vez de colocar Android, show as action, eu tenho que colocar app show as action, ok? Tá? Que é justamente para ele pegar esse prefixo aqui de cima, beleza? Aí o erro vai sumir, tranquilo? Muito bem, criamos nosso menu aqui da tela 1. Vamos agora criar a tela 2 logo, né? A tela 2, que tem um detalhe aqui, que é uma informação nova, né? Essa tela 2, ela é composta por
um XML, né, que quando a gente cria, ele já vem por padrão feito, ok? E também é composta por outro XML, que é o layout desse itemzinho aqui. O layout de cada item, de cada dado que eu tenho no banco de dados, ele é feito, né, esse layout é feito através de um outro arquivo XML, ok? Então tudo bem, vamos primeiro criar aqui a segunda tela. Então vou clicar com o botão direito em App, New, Activity, Empty Activity, ok? Vou digitar aqui tela 2 mesmo, né, para ficar didático, né? Isso só por questões didáticas. Você pode colocar um outro nome aqui na Activity, por exemplo, lista de funcionários, né? Ok? Aqui na tela 1, por exemplo, poderia ser cadastro de funcionário, por exemplo, né? Então você teria que mudar isso se fosse um app mesmo comercial. Como é questões didáticas aqui, então a gente vai manter tela 1 e tela 2, ok? Muito bem, então eu criei aqui a tela 2, então ela é composta, né? A gente viu que a Activity é composta pelo arquivo Java, essa classe Java aqui, tela 2, e pelo arquivo XML, né? Pelo arquivo XML. Esse arquivo XML aqui, eu vou colocar linear layout, também orientation, tá? Vertical, para manter aí o padrão. Então, depois que eu fiz isso, eu não vou adicionar aqui nessa tela 2 os text views, né, referentes a essas informações. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar somente o que? Uma list view, ó, que está aqui em containers, ó, list view, bem aqui, ó. Vou simplesmente pegar essa list view daqui e puxar para cá, tá certo? Essa list view, ela vai ser preenchida dinamicamente quando eu der um select no meu banco de dados. Eu vou pegar os dados e colocar os dados aqui nessa list view. Que dados? Os dados que o usuário informar na primeira activity, ok? Ele inserir aqui, né, os dados, eu vou inserir no banco de dados, e aqui eu vou selecionar os dados do banco de dados, mostrando os dados aqui nesta tela, ok? Muito bem, então o que eu preciso fazer? Eu preciso vir bem aqui na list view, né? Seleciono a minha list view aqui e eu preciso dar um ID para ela. Vou colocar, por exemplo, lista underline, não, LV, né, de list view, LV underline funcionários, LV underline funcionários, ok? Aqui eu poderia mudar, vamos mudar para wrap content aqui, para ele se adequar ao conteúdo, tá certo? Tá, então ele mostra aqui pra gente um protótipozinho de como é que vai ficar a sua lista, né? Mas como esse protótipo aqui é um protótipo fixo, né? Como a gente vai querer customizar cada item desse, o que eu chamo de customizar? Seria adequar para cá, ó, nome, aí do lado Maria, profissão, do lado professora, sendo que o nome e a profissão, eles estão em negrito, ok? Então, esse layout aqui, ele vai ser feito em outro arquivo XML, que a gente vai criar agora. Então eu vou clicar com o botão direito aqui em Layout, New, Layout Resource File, ok? Aqui eu vou colocar o nome desse layout como sendo item, underline, lista, underline funcionário, tá? Item, underline, lista, underline funcionário, ou seja, esse daqui é o layout do item da lista de funcionários, ok? Vou clicar aqui em OK. Aí aqui eu vou precisar declarar um table layout, né, para me facilitar, para eu colocar aqui como se fosse uma tabelinha, né? Primeira linha, a segunda linha, a primeira coluna, segunda coluna, ok? Para me facilitar, eu vou declarar como sendo um table layout. Bom, muito bem. Aqui embaixo eu vou declarar o stretch columns, vou colocar como sendo 1, esse camarada aqui, ok? Aí eu vou voltar aqui na minha paleta, ó, vou vir bem aqui em layouts e arrastar aqui os table rows, né, que são linhas da tabela. Eu vou arrastar para onde? Eu vou arrastar para cá, para esse componente entry aqui, ó, para dentro do table layout. Eu vou arrastar uma linha e a segunda linha. Eu vou ter duas linhas aqui, né, que se referem justamente, a primeira linha ao nome e a segunda linha à profissão, ok? Muito bem, uma vez que eu tenho as linhas, agora eu posso colocar
os text views, né, referentes a essas linhas, ok? Então eu vou pegar o text view aqui e arrastar para cá para o table layout, ó. Eu não vou arrastar para cá para a tela, ok? Eu vou arrastar para cá para o componente tree, porque eu preciso ter essa hierarquia aqui, ó. O table layout precisa ser pai do table row, né? E o table row é pai dos text views que estão dentro desta linha da tabela, né? Table row, linha da tabela, ok? Então eu vou adicionando aqui, ó, colocando aqui os text views, né? Verifica que à medida que eu vou adicionando aqui, já vai refletindo como é que vai ficar o meu layout aqui, né? Lá na tela para o usuário, ok? Lembrando que esse layout que a gente está fazendo é o layout dos itens, né? O layout dos itens do list view, ok? Muito bem, então esses dois caras aqui eu vou colocar como sendo, eu vou colocar aqui 16, o size deles, vou colocar bold, e aqui o color deles eu vou colocar preto também, ok? Esses dois camaradas aqui eu vou colocar 16 também, color preto e só, ok? Não vou colocar bold, né? Bold é negrito, somente esses dois aqui da primeira coluna, beleza? Eu vou agora selecionar todo mundo e vou bem aqui no padding, ó, e vou colocar, nesse primeiro padding aqui, vou colocar 5, para justamente dar um espaçamento entre eles, né? Dar um espaçamento para não ficar muito grudado, né? Para ficar algo agradável visualmente, ok? Esses caras aqui que estão em negrito, eles são fixos, né? Eles sempre vai ser, ó, nome, profissão, nome, profissão, nome, profissão, que são strings que eu já criei aqui na primeira, ó, já criei aqui na primeira tela, ó, nome e profissão, né? São strings que já estão declaradas aqui no meu strings.xml, ó, nome e profissão. Então eu só vou o quê? Puxar, né? Só vou integrar com esses itens aqui do meu strings.xml que já estão criados. Então eu vou clicar nele, vou voltar aqui para as opções de propriedades básicas, né, do componente. Vou clicar aqui na reticências e aqui, ó, txt nome e reticências, escolher aqui, ó, txt prof, beleza? Tá? Então não vou criar um novo, né? Vou reutilizar o que já está aqui, beleza? Isso é vantajoso porque se por acaso amanhã eu quiser colocar, por exemplo, nome completo, eu só altero aqui, ó, por exemplo, nome completo, que automaticamente na minha tela 1 ele vai alterar, e na minha tela 2 aqui no item, né, ele também vai alterar, entendeu? Então eu altero num lugar só e já reflete em todos os lugares que eu estou utilizando esta string, ok? Tá certo? Essa é uma das vantagens, né? A principal vantagem mesmo de declarar as strings no strings.xml é que eu posso criar arquivos de tradução, né? A gente chama de internacionalização do app. Eu vou traduzir essas strings aqui, né, para tornar aí o meu app disponível, por exemplo, em lojas que falam, por exemplo, inglês. Aí eu vou na loja da Google Play lá do idioma inglês, né, eu vou traduzir, né, o meu app para inglês. Aí ele vai estar disponível, né, para o pessoal baixar, e quando ele detectar que o sistema operacional está em inglês, ele vai usar o strings.xml referente a esse idioma, ok? Muito bem, então tá aqui o nome, a profissão. Esses, como eu falei, são textos estáticos, né? Agora esses aqui, esses dois text views aqui, eles são dinâmicos, né? Eles vão depender do que o usuário informou na hora aqui que ele cadastrou no banco de dados, né? Na hora que ele inseriu no banco de dados, tá certo? Então, como eles são dinâmicos, eu vou ter que preenchê-los no Java, ok? E aí eu vou declarar aqui um ID para eles, então, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, item underline nome, ok? E nesse outro cara aqui eu vou colocar item underline profissão, tá certo? Muito bem, acho que é isso aqui. A gente criou já aqui a segunda activity, né? Somente com o list view. A gente colocou um ID para ela, isso é importante porque eu vou precisar desse ID lá no Java. A gente teve que criar aqui esse XML, declaramos aqui um table layout para ele, e em seguida
colocamos dois table rows, né? E dentro dos table rows nós colocamos os text views, tá? O primeiro text view a gente não muda o ID, só muda do segundo. Beleza. Criamos o menu. Eu acho que de XML é basicamente isso, né? Ele tem aqui, pessoal, esse botãozinho de voltar. Esse botãozinho de voltar aqui, que a gente tem que mexer aqui no manifestes, tá? Depois eu mostro isso. Vamos seguir aqui o fluxo do app, ok? Então eu vou agora programar aqui no Java, né? Então eu vou declarar aqui, primeiro passo, declaração de variáveis dinâmicas. Então na tela 1 eu vou ter dois edit texts que são dinâmicos, né? O edit de nome, o edit de prof, que é profissão, ok? Eu vou declarar aqui também uma variável do tipo SQLite, uma variável para o banco de dados, né? Que é do tipo SQLite Database, ó. Assim, existem várias formas da gente programar para banco de dados, ok? A forma que eu vou mostrar aqui talvez não seja a forma mais ideal, né? Mas eu penso que seja a forma mais simples, que ela a gente vai seguir menos passos para fazer, ok? Mas isso não quer dizer que seja a melhor forma de se fazer, tá certo? Então eu vou priorizar aqui pela forma mais simples, a forma mais fácil de te repassar isso, ok? Fim do create, que é o fim da classe. Eu gosto de colocar isso daqui porque alguns alunos ainda se confundem, né, com fechamento de chaves, ok? Então gosto de colocar isso daqui. Muito bem, então declarei aqui as variáveis dinâmicas, né, que são essas variáveis aqui que representam esses dois edit texts, ok? E preciso agora aqui dentro do onCreate fazer a integração, né? Integração entre XML e Java, ok? Então vou colocar edit. A gente viu isso daqui na aula anterior, tá? Find by id r.id.et, né? Verifica que quando eu coloco o prefixo fica mais fácil de eu achar, ó. Coloco et, né? Aí, ó, nome ou prof. Como eu estou trabalhando com o edit nome aqui, então é et nome, ok? Esse et, lembre-se, né? Vem daqui deste ID, né? Do ID deste camarada aqui que a gente colocou na hora que a gente estava criando o layout, ok? Aqui edit prof. Edit prof. Integração foi feita, só são dois componentes. E agora aqui eu vou criar, né? Na verdade não é criar, vou colocar aqui instanciação. Que é banco igual a this.open or create database, ok? O primeiro argumento aqui eu vou colocar como sendo o nome do banco de dados. Vou colocar, por exemplo, bt underline empresa, um exemplo, né? O mode aqui eu vou colocar o context.mode private e o último argumento é nulo, ok? Então nessa linha aqui, nessa linha 24 aqui, a gente tem a instanciação da variável banco, né, que é do tipo SQLite Database, que vai servir para a gente, nesse caso aqui, a gente vai criar um banco de dados, né? Ou seja, a gente vai utilizar esse método Open or Create Database. Se o banco de dados já tiver criado, ele vai abrir, ok? Se o banco de dados ainda não tiver criado, ele vai criar. Que banco de dados? Esse bem aqui, ó, BD underline empresa. Esse aqui é o nome do meu banco de dados, tá certo? Eu acho que aqui, assim, aí aqui eu vou ter que criar uma tabela, criação da tabela para armazenar as informações do funcionário.
Então eu vou criar aqui a tabela. Okay? Então eu vou utilizar essa variável banco, né, que conversa com o banco de dados, ponto exec SQL, aí create if not exists, nome da tabela, ó, tab underline funcionário, por exemplo. Aí aqui dentro eu vou colocar as colunas, né? Eu abri aqui esses parênteses, agora eu vou declarar as colunas do banco de dados, ok? Vou colocar aqui underline ID do tipo integer, vou colocar em maiúsculo, integer primary key, né? Auto-incremente, vírgula, aí aqui para baixo colocar o nome do tipo text, vírgula, e aqui a profissão sem a vírgula, ok? Aí eu vou fechar aqui essa chave, ó, estou fechando aqui embaixo estou fechando esta chave aqui, que é da criação da tabela. Desculpa, chave não, parênteses, né? Aqui embaixo estou fechando esse parênteses que é da criação da tabela. Esse parênteses aqui, ó, é do método exec SQL. Okay? Então esse método ele vai fazer a execução deste SQL aqui. O que esse SQL quer dizer? Crie se não existir a tabela, né, tab funcionário. Create table aqui, né? Create table if not exists, tab funcionário, aí o ID, underline ID, nome e profissão. Profissão faltou aqui eu colocar um tipo, né? Text, tipo da profissão. Tá certo? Ok. Acho que é isso. Depois a gente vai testar, vamos ver se vai funcionar. Tá, passo 5, eu criei aqui a tabela. Aí agora, uma vez que eu tenho a tabela, eu posso agora, vamos criar aqui o menu, né? Vamos criar um menu, vamos tornar o menu visível. Isso a gente viu também no vídeo passado. Então, on create, né? Ó, on create options menu, eu só aperto enter aqui, ó, digitei on, aí eu venho no segundo método aqui, ó, on create options menu. Então, aperto enter. Esse return aqui eu vou colocar direto true. Eu vou pegar aqui o get menu inflator, né? Inflador de menu, utilizar o método inflate, passando para ele o ID do meu menu. Desculpa, aqui é r.menu tela 1. E aqui este argumento aqui que ele recebe, ó, menu, essa variável menu da classe menu, ok? Isso aqui torna visível o meu menu. Deixa eu colocar um comentário aqui. E aqui embaixo vamos trabalhar com o controle de clique no item, nos itens, né? Nos itens do menu, ok? Então, de novo, eu vou digitar aqui on, né? Já vai me aparecer aqui o primeiro método, ó, on options item selected. Eu aperto enter e ele completa automaticamente para mim, ok? O Android Studio nos ajuda, né, nesse sentido. Aí aqui eu vou declarar uma variável ID selecionado, ou seja, qual foi o ID que o usuário tocou, se foi esse ID aqui, ó, aqui, né? Se foi esse ID, que é o ação underline inserir, ou se foi esse ID aqui, ação visualizar, ok? Então vou pegar esse ID selecionado através desta variável aqui, item, ok? Então item, um item, né? Get item ID, ok? Vou fazer um switch case aqui, ó, switch ID selecionado. Caso seja r.id.ação inserir, break. Caso seja r.id.ação visualizar, break, ok? Então, se for ação inserir, eu vou fazer um try catch aqui, né? Esse try catch ele serve para interceptar algum erro caso aconteça alguma coisa de errado na hora que eu for inserir dados nessa tabela aqui, né? Lembra, a gente está trabalhando com um banco de dados, é algo externo à nossa aplicação, né? Então é importante a gente criar um try catch aqui, ok?
Então touch, make text. Aqui se der algum erro, vou mostrar aqui, ó, erro ao inserir, erro ao tentar inserir dados. Aí detalhe, vou colocar um detalhe, 2 pontos, e aqui ao lado eu vou concatenar com e.getMessage. Ok? Deixa eu só ajeitar aqui, poder enxergar, né? Ok? Então se der algum erro aqui, eu vou tentar, né? Eu vou tentar aqui, try, né? Eu vou tentar inserir lá naquela tabela do banco de dados. Se der algum erro, eu vou mostrar essa mensagem: erro, inserir dados, detalhe. Aí vou mostrar aqui o detalhe, né? e.getMessage. Esse e é essa variável aqui, e, né, da classe exception, né, de exceção. Muito bem, aqui então vamos inserir, né? Então primeiro eu vou criar um objeto da classe content_values. Então content_values, vou chamar ele de dado igual a new content_values, ok? Aí eu vou agora preencher o objeto com os valores que serão inseridos. Então vou usar aqui, ó, dado.put. Esse put ele requer 2 parâmetros, né? O primeiro é o nome da coluna que a gente vai querer inserir, que no caso é a primeira coluna que a gente vai inserir é o nome, né? Ok? Então essa primeira coluna aqui que a gente vai inserir é o nome. Por que não é o ID, né? Porque esse ID ele é uma chave primária, né? Como a gente declarou bem aqui, ó. Ele é auto-incrementado, ok? Então não é o ID que eu vou inserir por primeiro. Esse ID ele é automaticamente inserido na hora que eu insiro um dado, né? Eu insiro um funcionário nessa tabela. Então primeiro a coluna que a gente vai inserir é nome, ok? Tá? Então nome. Aí que nome a gente vai colocar aqui? É o nome que está dentro desse meu edit text aqui, ó, desse meu edit nome, ok? Então eu vou fazer assim. Eu deveria ter pegado antes, né? Então vou pegar antes aqui. Eu vou fazer assim, ó, string nome digitado é igual a edit nome.getText.toString. String prof digitado é igual a edit prof.getText.toString. Ok? Então peguei, né? Isso aqui também a gente viu no vídeo passado, né? Eu peguei o que está dentro desses edit text, né? O que o usuário informou dentro desses edit texts, e vou armazenar nessas variáveis, ó, nome digitado e prof digitado. Aí eu vou utilizar essa variável aqui, ó, nome digitada, né, para passar o valor para essa primeira coluna. E aqui dado.put profissão, né? Prof digitada. Ops. Pro final aqui. Ok? Tá? Eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó, pegar essa chamada aqui, ó, e colocar aqui dentro. Né? Poderia também fazer dessa forma, né? Mas talvez não seja uma forma muito inteligível, né? Uma forma que deixa o código limpo, tá? Então seria, eu prefiro gastar mais linhas de código, mas ter um código que dê para entender melhor, tá certo? Tá, aí agora eu vou fazer a inserção, né? Passo 10 aqui é inserir na tabela. O nome da tabela é tab funcionário. Então até aconteceu Ctrl V aqui que eu não posso errar o nome dessa tabela na hora da inserção, ok? Então eu vou inserir esse objeto aqui da classe content_values, eu vou inserir na tabela funcionária. Então para eu inserir no banco de dados, para inserir na tabela, eu tenho que utilizar esta variável aqui, ó, variável banco, ok? Então vai lá, banco.insert, ó, insert. Aí o primeiro argumento é o nome da tabela, tab underline funcionário. O segundo argumento é nulo e o terceiro é esse cara bem aqui, é o objeto da classe content_values. Então é o dado, ok? Tá?
Se eu inserir com sucesso, então eu vou mostrar um toast de sucesso. Ok? Vou mostrar um toast de sucesso aqui. Tá? Então, toast. Vamos ser esperto aqui para o Android ajudar a gente. Então, quando eu digito toast, ó, eu posso escolher essa primeira opção ou essa segunda, ó, que ele cria, ó, create a new toast. Create a new toast. Ok? Então, vou escolher essa segunda opção aqui. Ele já vai criar toda a estrutura para mim. Então, this eu não mexo, né? Vou colocar aqui, ó, funcionário inserido. Ok? Aqui é o length, né? É o tempo que ele vai mostrar na tela. Tá certo? Ok? Então criamos aí, tá? Vamos testar, né? Eu acho que tá ok aqui. Vamos ver se ele vai funcionar, ok? Como eu falei, né? Essa aqui é uma forma da gente trabalhar com banco de dados. A gente pode trabalhar de, sei lá, outras maneiras, ok? Só que essas outras maneiras, normalmente, elas requerem mais código, né? Requer mais tempo, ok? Então, como eu quero prezar aqui pela simplificação, né? Pela tornar mais simples a coisa, então a gente vai proceder aqui de uma maneira talvez um pouco até feia, né? Mas que vai funcionar, ok? Tá startando aqui. Vamos ver, né, se tá tudo adequado por enquanto, né? Uma prática boa é sempre a gente fazer uma parte do sistema e ir testando aos poucos, né? Vou colocar aqui Maria, professora. Vou inserir. Funcionário inserido. Muito bem. Seria interessante eu apagar, né? Eu apagar esses caras aqui quando ele inserisse, né? Quando ele colocasse no banco de dados, seria interessante eu apagar o que já está lá. Então, vamos lá, vou criar bem aqui, ó. Vou criar um método aqui fora, antes do fim da classe, ó, chamado public void, método chamado limpar campus. Ele não vai receber nada. E aí eu vou chamar aqui, ó, edit nome.setText, né? Nada. E edit prof.setText, nada. Ok? Então eu estou setando aqui, né? Bem aqui eu estou colocando uma string vazia, né? Nesses campos do edit nome e do edit text, que representam aqui no Java esses dois componentes do XML, ok? Aí agora só basta eu chamar, né? Depois que ele inseriu aqui, depois que ele mostrar a mensagem de inserido com sucesso, né? Funcionário inserido, eu vou chamar bem aqui, ó, limpar campus, ok? Tá, então ele é último passo aqui do meu try, né? Limpar campus, ok? Vamos ver se vai funcionar. Vou colocar então João. Aqui ele não aceita caracteres especiais, né? João, analista de sistemas, por exemplo. Vou clicar aqui no adicionar. Ó, dado, funcionário inserido, e ele também, né, limpou aqui os meus campos, beleza? Maravilha, né? Então, primeira parte aí tá ok, a parte de iniciação tá ok. A parte de visualizar aqui, ó, a gente precisa, logicamente, programar, né? Então, vamos lá, vamos aqui na parte de visualizar, ó, eu vou mandar o usuário, né? Eu vou redirecionar o usuário para a tela 2, né? Vou fazer isso através de quê? Através de uma intent explícita, né? Ok? Então, intent ir tela 2, por exemplo, igual a new intent. Aí aqui, this, né? Aonde eu estou, vírgula, tela 2, ponto class, que é para onde eu quero ir. Ok? E aqui, start activity e tela 2. Beleza? Ok. Vamos ver se vai funcionar aqui. Pra gente fechar logo essa tela, né? Então, cliquei aqui e vim para a tela 2. Essa aqui é a tela 2, ela tá o quê? Vazia, né? Meu list view lá, eu ainda não programei aqui, ó. Tela 2, eu não programei nada. Ok? Meu list view ele não está sendo
populado, né? Ele não está sendo preenchido com nenhum dado. Okay? Então vamos lá, vou aqui agora no tela2.java, vamos agora declarar aqui o componente dinâmico, né? Que vai ser o listview. Listview que eu vou chamar de LV funcionários. LV funcionários, ok? Vou declarar aqui o SQLite banco, né? Ok? Para lidar com o banco de dados, ok? Aqui é fim do create. Aqui é fim da classe, ok? Então, o meu listview eu vou precisar fazer a integração, né? XML Java, então LV funcionário igual a listview find view by id r.id.lv funcionários, ok? Vou modificar aqui, não vou colocar LV, vou colocar lista, ok? Lista funcionários, fica melhor. Deixa eu manter LV só para o XML, ok? Muito bem, agora aqui eu vou fazer banco, né? Igual a this.open or create, o mesmo comando que nós utilizamos. Inclusive tem que ser exatamente o mesmo nome de banco de dados, né? Se ele já criou aqui, né? Então tem que ser exatamente aqui, esse mesmo nome, bd underline empresa, é a mesmíssima coisa, context.mode private nulo. Se quisesse dar acontecer Ctrl V de lá pra cá, ok, tá? Aí agora aqui ó, a gente vai montar a lista, né? Vamos montar a lista. Eu vou criar esse método aqui, montar lista, tá? Posso clicar aqui na lâmpada, ó, e vem create método montar lista. Ele vai criar aqui embaixo para mim, né? Logicamente, antes de finalizar a classe, ok? Aí aqui, pessoal, eu vou ter que fazer alguns passos, né? Eu vou ter que selecionar os dados. Eu vou ter que criar vetores dos itens do layout e dos itens do layout e da tabela do banco de dados. Das colunas da tabela do BD. E depois juntar tudo isso, juntar todas as informações em um adapter. E depois aqui as informações no adapter e depois associar o adapter ao lista funcionários, ok? Acho que é isso, vamos lá, vamos programando aqui, né? Se der algum problema a gente pode consultar o material, ok? Para poder verificar. Então, selecionar os dados. Então, aqui na hora da seleção dos dados eu vou ter que criar um cursor, ok? Um cursor que eu vou chamar aqui de dados. Ok, é utilizar assim banco.query, né? Banco.query. E aqui eu vou mandar o nome da tabela, que é tab underline funcionário, vírgula, meia dúzia de nulls, né? Null 2, 4, 5 mais um, ok? Tá, então eu selecionei esse cara aqui, ele é como se fosse assim, ó, como se fosse daqui, select asterisco from tab funcionário, ok? Cada null desse aqui representa uma parte do select, okay? Tem um null aqui que representa, por exemplo, o array. O array aqui a gente não está usando, ok? Tá? Tem uma parte aqui que representa, por exemplo, o order by,
sei lá, eu quero ordenar por o nome de A a Z de funcionário, okay? Então pelo nome da profissão, ok? Tá, então isso daqui você pode ver na documentação, pode ver no material lá, que está bem detalhado, ok? Então selecionei os dados, agora eu vou criar aqui dois vetores, um vetor de inteiro para os itens do layout, ok? Que é o r.id.item nome, r.id.item prof. Ó. Esse prefixo, né, me ajuda muito na hora que eu vou me referenciar a esses caras, tá? E aqui é um string, né, um vetor de strings que representam aqui as minhas colunas do banco de dados, ok? Que seria o nome aqui das colunas, que é nome, né, vírgula profissal, ok? Tá? Então esse camarada aqui, esse item aqui, ó, ele representa, ele vai pegar, né? Ele representa a coluna nome do banco de dados. Esse item prof representa a coluna profissão do banco de dados, ok? Aí aqui eu vou juntar no simple cursor adapter, chamar de adapter mesmo. E aqui, né, eu vou passar primeiro o context, posso utilizar o get application context. Em seguida aqui eu vou passar o layout, que é o r.id.layout. Assim, o layout é aquele arquivo que a gente criou separado. Esse aqui, ó, item lista funcionário, ok? Esse aqui que é o nosso layout. O cursor que eu peguei aqui em cima, ó, dados. Perdi aqui a referência. Tá? Peguei aqui dados. Agora from, né? De onde eu vou pegar? Eu vou pegar da coluna do banco de dados, ó. Colunas BD. E aqui o int, ó, int é para onde eu vou mandar. Eu vou mandar para os itens de layout, ó. Os itens de layout, ok? E aqui eu vou colocar um que seria a flag, né? Uma flagzinha aí desse simple cursor adapter, ok? E aí, né, no quarto passo aqui eu vou associar, ó, lista funcionários.set adapter, ok? Então associei aí, tá? Então olha, aqui, né, esse adapter aqui, esse objeto chamado adapter da classe simple cursor adapter, ele precisa de uma série de argumentos, né, pessoal? Ele precisa primeiro aqui do context, que eu peguei get application context. Ele precisa do layout do item do menu, que é justamente aquele layout que a gente criou em separado, né, que a gente utilizou o table layout. Ele precisa dos dados, né, que a gente utilizou aqui a seleção dos dados através desse cursor, ok? E ele precisa também das colunas do banco de dados, que é este vetor aqui do tipo string, que contém o nome das colunas. E ele precisa do item layout, né, que são os IDs do layout separado, que vai receber lá os valores das colunas. São esses IDs bem aqui, ó, tá? Ok? Feito isso, tela 2.java. Feito isso, feito a criação desse adapter, a gente vai setar esse adapter na nossa list view, ou seja, vai associar este adapter à nossa lista funcionários, tá certo? Ok? Vamos ver se vai funcionar aqui. A gente já adicionou, acho que dois itens. Beleza, ó, Maria, professora, João, analista de sistemas, tá? Esses itens aqui, eles estão adicionados no banco de dados, ó. Se eu fechar o app, ó, se eu fechar aqui o app e abrir novamente, clicar aqui no visualizar, ó, ele vai, né, mostrar para mim. Por quê? Porque está cadastrado em banco de dados, não está em memória, né, não está numa variável, né, está cadastrado no banco de dados, ok? Vamos colocar mais um aqui.
clicar aqui em adicionar, clicar em visualizar, beleza, tá funcionando bacana, tá certo? Então, até agora a gente já criou aqui duas funcionalidades do nosso aplicativo. A primeira é essa tela no qual o usuário vai informar os dados, vai clicar nesse mais e esses dados serão inseridos no banco de dados. E a segunda é quando eu clico nesse segundo ícone e os dados que estão inseridos no banco de dados, eles são mostrados aqui para mim neste list view, ok? A nossa terceira funcionalidade é justamente quando o usuário tocar em algum item desse list view, vai ser mostrado um alert dialog, que é este pop-up com essas duas opções, compartilhar item e remover da lista, tá certo? Então vamos lá, eu vou precisar criar aqui, ó, já está criado no strings.xml um string array. Esse string array você deve se lembrar quando a gente trabalha com spinner, ok? O nome desse spinner array é opções lista item. Ele tem dois itens aqui, o item de compartilhar o item de compartilhar item e o item de remover da lista, que são justamente essas duas strings que vão aparecer aqui dentro do meu alert dialog, tá certo? Agora a gente vai abrir aqui a classe tela2.java e vamos programar aqui um método. Vou colocar aqui embaixo do método mostrar lista, desculpa, método montar lista. Vou programar aqui um método privado também de nome mostrar alert dialog. Ele vai receber aqui uma variável final, que é a posição que foi clicada na lista, ok? Vou declarar aqui um objeto da classe alert dialog builder, vou chamar de builder, ok? Alert dialog builder, passando o this aqui. Eu vou utilizar esse objeto builder para colocar set o título, que no caso é este título bem aqui, ó, set title, é esse títulozinho bem aqui, ó, que vai aparecer, ó, opções aqui em cima do meu alert dialog, tá certo? Agora aqui eu vou utilizar builder ponto então é set items, passando aqui o array que a gente criou no strings.xml, ó, r.array.opções lista item, que é esse cara bem aqui, ó, ok? E aqui a gente vai passar um new dialog interface. E esse primeiro aqui, ó, quando você digita DI, esse primeiro cara, on click listener, ok? Ele vai criar essa estrutura pra gente. Aqui no final a gente já coloca um ponto e vírgula, ó, tá? E aqui dentro que ele vai montar, né, o nosso aqui dentro, esse on click aqui, ele se refere ao clique em o item desta lista aqui, tá certo? Esse i aqui a gente pode mudar para, deixa eu ver aqui no projeto, para a opção que foi escolhida. Essa opção aqui, ela é a opção que o usuário escolheu. Então, por exemplo, esse cara bem aqui, compartilhar item, é a opção 0. E esse cara aqui, remover da lista, é a opção 1, ok? Só que dentro aqui do onClick, ó, a gente tem que pegar, através do cursor, a gente vai ter que pegar aqui o dado, o item clicado, okay? Vou chamar de item, só de item mesmo, vou chamar só de item aqui, ok? E a gente vai pegar a posição, pela posição que foi clicado, ok? Então, vou colocar aqui, né, cursor, aí lista funcionários ponto get item at position, ó, passando esse posição lista, ok? Então ele vai pegar lá o item que foi clicado, né? Por exemplo, se eu cliquei
nesse cara aqui no João. Então ele vai pegar os dados referentes ao João, né, que é o ID, no caso aqui talvez o 2, o nome João e a profissão na lista de sistemas, e vai colocar neste objeto aqui da classe cursor, chamado item, tá? Depois que eu tiver isso, eu vou poder pegar aqui colocar aqui int id item, que vai ser item.get int 0, ok? String nome item, que é item.getString 1, string prof, né, de profissão item, que é item.getString 2, ok? Esse 0 ele representa a primeira coluna do banco de dados, que é underline id. Esse 1 representa a segunda coluna do banco de dados, que é o nome, e esse 2 representa a terceira coluna do banco de dados, que é profissão, ok? Então eu estou pegando esses caras e armazenando nessas variáveis aqui, tá certo? Tudo bem, então aí agora quando o usuário clicar bem aqui em algum item da lista, eu vou ter que fazer um switch case, né? Então um if else, ok? Para justamente, dependendo da opção que ele clicou, eu trabalhar com criar, né, a lógica. Por exemplo, quando ele clicar aqui em compartilhar, eu vou ter que criar uma intent implícita, né, para fazer o compartilhamento desses dados. Quando ele clicar aqui em remover da lista, a opção remover da lista, eu vou ter que remover da lista, ok? Vamos lá, vou criar mais uma vez aqui um switch case com essa opção. Aí caso seja 0, é compartilhamento, break, né? Caso seja 1, é o que? É a remoção, certo? Então vamos lá, vamos aqui para o compartilhamento, né? Compartilhamento, aqui a gente vai ter que utilizar aquele conceito de intent implícita, ok? Então vou criar aqui intent, vou chamar de i mesmo, igual a new intent action send, ok? Aí i ponto set type é plain text, i ponto set put extra, né? Put extra, a intent ponto extra subject, vamos colocar aqui dados dicionário, o assunto, né? E aqui i ponto put extra intent ponto texto, vamos colocar aqui o texto dicionário, aí mais, né, colocar o nome do item, mais uma quebra aqui, mais, vou colocar aqui a profissão, ok? Então esse aqui vai ser o texto que eu vou compartilhar, esse aqui vai ser o assunto, né? Se eu compartilhar por e-mail, é esse assunto que vai para o e-mail, ok? E esse texto que faria parte do corpo de texto do e-mail, por exemplo, né? Se eu for compartilhar por SMS, eu não preciso do assunto, mas esse texto ele iria no corpo da mensagem, do SMS, ok? Aí depois daqui a gente tem que criar um create chooser, né? Intent ponto create chooser, passando aqui tela 2 this, o título, né? Compartilhar
e aqui send, né? Vamos relembrar aqui. Então, na verdade é start activity e colocando isso que a gente acabou de programar dentro do start activity, né? Então, vou apagar aqui. Start activity, intent, create user, passando e coloca aqui esse objeto i, né? E aqui compartilhar, que é o título que vai aparecer lá no meu quadradinho na hora que o usuário for escolher qual é o app que ele quer compartilhar, tá certo? Para remover eu vou utilizar aqui um try catch, né, que a gente vai lidar com o banco de dados. E aí, se der alguma coisa de errado, eu vou programar aqui, ó, o toast, ok? Erro, vamos tentar remover. Eu posso colocar aqui o get message do erro, ok? E aqui eu vou utilizar a remoção, né? Vou ter que remover o item bem aqui. Então eu vou colocar banco.delete, aí o nome da tabela, tab underline funcionário, a cláusula where aqui que eu tenho um detalhe importante, né? Underline id igual a interrogação, e aqui a gente vai declarar um string array, né? Um vetor de strings aqui que representa o where do meu delete, né? Lembra que o delete ele precisa de um where, senão você vai deletar todos os... Se você utilizar um delete sem where, você deleta todos os dados daquela tabela. Como aqui a gente selecionou um item e quer remover aquele item, então eu tenho que passar aqui um where, ó. Então esse aqui seria a cláusula where. Então where underline id igual a interrogação. Essa interrogação ela vai ser substituída pelo argumento que eu vou colocar dentro deste string array aqui ao lado. Então new string, aí aqui eu abro aqui chaves, aí aqui dentro eu vou colocar esse ID bem aqui, ó, esse ID que a gente pegou aqui pelo nosso cursor, ok? Então vou digitar aqui na id item, só que deu um problema, porque esse id aqui eu peguei como sendo inteiro e aqui eu estou colocando ele num vetor de string. Então eu vou só fazer uma conversão rápida mesmo aqui para string. Então string.valueOf id item. Poderia também concatenar, né, esse id item com fazer isso aqui, né, concatenar com uma string vazia, e ele iria também fazer a conversão, mas vamos deixar do jeito que estava, dessa forma, ok? Depois que eu deletar, então eu vou mandar uma mensagem, né, de toast para o usuário aqui, dizendo funcionário removido, ok? Tá certo? É importantíssimo que aqui embaixo, depois antes de finalizar aqui, fim do mostrar alert dialog, né? Então antes de finalizar aqui, eu tenho que tornar esse daqui só é para eu construir. Eu tenho que criar aqui um alert dialog, e eu tenho que colocar o show aqui, e aqui eu acho que eu tenho que mandar esse builder. Vamos ver aqui builder.create, né? Não vou dar o new ali. Então eu vou usar o builder aqui, que é o construtor, né? Construtor do alert dialog, não é o construtor da classe. Builder.create. Então eu vou criar o alert dialog baseado neste builder aqui. E embaixo aqui eu estou fazendo um dialog.show para mostrar o dialog,
tá certo? Acabou? Ainda não. Falta, olha, tá vendo que tá em cinza aqui, ou seja, eu não estou utilizando esse método aqui, mostrar alert dialog. Falta eu associar, tenho que associar este método aqui, mostrar alert dialog, à minha lista, ok? Ao clique na minha lista, né? Ao clique na minha lista, é um evento. Vamos tentar aqui, vamos fazer lista funcionários ponto set on item clique listener, ó. Perceba que eu tenho outros tipos de eventos aqui, ó. Esse listeners aqui são eventos, ó. On item click listener, ou seja, quando eu clicar no item da lista. On item long click listener, ou seja, quando eu clicar, der um clique longo na lista. E on item selected listener, né? Talvez quando eu selecionar um clique da lista, ok? Depois você pode pesquisar e verificar qual é a diferença desses caras. Eu já sei que desse para esse aqui é o long, né? Esse aqui, se eu ficar pressionando, ele vai disparar o evento. Se esse aqui, se eu só clicar, se eu só tocar, ele vai disparar o evento. Então é isso que a gente quer. A gente quer esse primeiro aqui. Então eu vou clicar nele. E aqui dentro a gente vai colocar. A gente vai ter que criar um outro. Vamos ver aqui no nosso exemplo. A gente vai criar aqui o new adapter view, ok? New adapter view on item click listener. Então, on item click listener, tá bem aqui, ok? Vou apertar enter. Esqueci do new, né? Vamos lá, new on item click listener. Não, aí já vai criar para mim toda essa estrutura aqui, ok? Aqui, só relembrando, é a posição, tá? E aqui dentro eu vou chamar esse mostrar alert dialog, passando a posição para ele, ok? Isso mesmo. Eu poderia programar essa parte aqui tudo dentro aqui desse on item click list, mas iria ficar um negócio muito misturado, né? Muito macarrão aí. Pra gente poder separar um pouco as coisas e depois entender melhor o código, a gente costuma separar, ó, montar lista, né? É esse método bem aqui que eu minimizei. Esse aqui, mostrar alert dialog, é esse método que a gente acabou de programar, ok? Para ele mostrar o alert dialog aí, tá? Então vamos lá, vamos testar, vamos ver como é que ele vai funcionar aqui. Vou executar aqui o emulador para verificar como é que ele vai responder essas mudanças que a gente acabou de implementar. Tá ótimo, então o meu emulador ele executou aqui. Então eu vou aqui em visualizar, né? A gente já tem 3 dados, né? 3 funcionários inseridos no banco de dados. Eu vou tentar verificar nesse José. Vou clicar nesse José aqui. Ele vai mostrar aqui as opções para mim. Vamos lá, eu vou compartilhar o item. Então ele fala que eu não tenho apps, né? Para o compartilhamento, ok? Eu não tenho apps para compartilhar esse tipo de mensagem. Aí aqui em cima está o compartilhar, né, que é justamente este título bem aqui que a gente colocou, ok? Desculpa, esse bem aqui, compartilhar, ok? Acho que tem um errinho aqui nesse set type. Vamos ver aqui. É o contrário, né? É text plain, text barra plain, ok? De novo aqui, executar, vamos ver. Muito bem, aí aqui como o emulador só tem o enviador de SMS, então vou ter que escolher um desses números aqui, aí, ó, funcionário, né, José, é na lista de dados, ok? Então a mensagem que a gente está compartilhando veio para cá, para esse aplicativo, para enviar a mensagem, ok? Vou voltar aqui pro app. Aí agora vamos tentar apagar, né? Vamos tentar remover da lista, ó.
Então vou clicar aqui em remover da lista. Funcionário removido, só que ele não removeu o José. O José continua aqui na minha lista. Se eu voltar e visualizar de novo, aí sim, né, a minha lista ela vai estar atualizada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, na hora que eu deletar, na hora que eu remover um item da lista, eu preciso recarregar a lista, ou seja, eu preciso montar essa lista novamente. Então, bem aqui, ó, depois que eu deletar, vou chamar o método montar lista aqui, tá? Tá vendo mais uma vez a importância da gente utilizar métodos aqui na programação orientada a objetos, né? Porque esse método aqui, ó, montar lista, eu estou utilizando aqui no meu onCreate, e agora eu tive a oportunidade de utilizá-lo aqui. Depois que eu deletei, ó, eu posso agora chamar esse método montar lista para ele dar como se fosse um refresh na lista, né? Ele ir lá de novo no banco de dados, selecionar os dados e montar a lista novamente para mim. Ok, vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos visualizar. Vamos remover o João aqui agora, hein? Aí remover da lista. Beleza, ó, ele remove da lista e mostra a mensagem para mim, funcionário removido. Ok, pessoal, então esse daí é um exemplo, né, um bom exemplo completinho aí de como proceder com a utilização de banco de dados no nosso aplicativo, ok? Lembrando que esse banco de dados ele é interno, né? É um banco de dados do dispositivo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora vocês têm um trabalho, né, para fazer a respeito dessa segunda avaliação, ok? E é isso. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, a gente pode discutir em sala. Você pode colocar aí nos comentários, ok? Obrigado aí pela atenção de vocês e até uma próxima.